acho também. Eu tô aqui conversando com a doutora Taliba porque esse assunto rende, né? Hoje a gente tá fazendo um pré-dia da mentira, que é amanhã, dia 1º de abril. Mas aqui no Mais Saudável, o dia da mentira é hoje, né, gente? E eu quero saber, aí em casa, me conta, se você acha que a mentira tem perna curta, sim ou não. E a gente vai conversar hoje aqui demais sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o jornalista Tiago Rocha, que vai contar sobre todas as mentiras aí do mundo das celebridades, tá bom? A gente vai falar sobre aquele caso, lembra? Da grávida de Taubaté. Vamos também comentar aquele caso do Chiquinho Scarpa, que ele mentiu aí que ele ia enterrar o carro dele, que na época valia mais de R$1 milhão, e a imprensa inteira se mobilizou, foi lá cobrir isso. Quando a gente chegou, não era nada disso, tá? Então tem muito assunto aqui no nosso Mais Saudável, eu conto com a sua participação. E já tem gente aqui conversando com a gente através do Mais Saudável Oficial. Terezinha Amaral, beijo, minha princesa. Ela diz que ela tá dando muita risada com esse tema. É um tema bom mesmo, né? Ela fala o seguinte aqui, ó, esse tema é muito falado aqui em casa. Você sabe que ela tá perguntando aqui, a mentira, ser mentiroso, é uma questão de genética? Não sei, viu? Eu acho que não, né? Eu acho que é mais uma questão cultural ou até mesmo de base familiar, do que você aprende. Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, a gente é criança, tá? E aí, de repente, a gente vê nosso pai fazer aquela mentirinha branca, ou então a nossa mãe também fazer aquela mentirinha leve, sabe? No sentido, ai, filha, mente lá pro cara do açougue, que eu não tô. Eu acho que a criança pode começar a achar que isso é normal, né? E começar a incutir esses hábitos também, né? Essa mentirinha leve. A gente tem até um VT que daqui a pouquinho a gente vai mostrar e vai conversar sobre isso. Ela diz aqui, menina, a família do meu marido toda... Adorei você, Terezinha. Ela diz, menina, a família do meu marido toda é mentirosa. É mesmo? Hein? E como é que você convive aí? Conta pra gente, toda a família do marido é mentirosa. Por isso que ela perguntou se é genético. Mas eu acho que não. Eu acho que são realmente costumes, hábitos, tá bom? A gente tem também o Juliano Oliveira, que diz aqui, olá, Cissa, boa tarde. Eu acho que a mentira tem perna curta, sim, porque ela só dura enquanto a verdade não chega. Boa, Juju! Diz aqui, ó, você tá linda, manda um beijo pra Rio do Pires, Bahia. Oh, minha Bahia amada. Beijo, Rio do Pires. Tem também aqui a Sandra, que tá falando boa tarde, que ela também acha que a mentira tem perna curta. Que bom, todo mundo acha que a mentira tem perna curta. A gente tem uma tela, porque ontem, a gente conversando, doutor, a gente falou, mas peraí, qual que é a diferença, né, do mentir e do omitir? Qual que é essa diferença pro senhor? Acho que, de uma certa forma, tanto mentir como emitir... Omitir. É legal a gente contextualizar nos sentimentos, nos pensamentos, na intencionalidade, porque um omitir pode ter um peso também de ou uma ajuda ou um prejuízo a uma determinada situação. Então, uma questão delicada. Quando você falou das questões biológicas, aí eu estava pensando comigo, nos casos que a gente tem algumas psicopatologias, algumas doenças, e na manifestação dessas doenças psiquiátricas você tem mentira, aí você pode ter uma correlação biológica, um fator biológico, não que seja essencial. Sem dúvida. Eu acho que muita gente omite, né? Ah, não, mas eu não contei porque isso ia gerar uma encrenca danada, então eu achei melhor omitir. Mas o omitir, na minha opinião, na minha visão, enfim, minha, tá, gente? Particular, é uma forma de mentir também. Se você não me conta, você tá mentindo, né? Não sei se a gente vai tão a ferro e fogo, mas é uma opinião pessoal. Vamos lá, ó, pode colocar pro Brasil, porque o que é mentira, né? Uma afirmação contrária à verdade, isso todo mundo já sabe, é um engano propositado, então, de repente, tem muita gente que vai lá e conta aquela mentirinha e tal, fala, não, eu só contei isso para me aliviar aqui nesse momento, então é algo proposital. É uma falsa persuasão. Você acha que a mentira tem essa relação em você querer persuadir alguém?
Dependendo do contexto, sim. Né? Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. E é por isso que a gente tem que ficar ligada, porque, gente, o que parece uma mentira leve hoje, amanhã pode gerar um grande problema. A gente vai conversar daqui a pouquinho por telefone também com um cantor de uma dupla sertaneja que uma mentira gerou um problema profissional para ele que vocês não estão entendendo. Sabe a dupla Gino e Geno? Daqui a pouco a gente solta a música deles aqui para vocês cantarem também, porque os caras são demais, eu adoro essa dupla. Mas teve um problema aí com a dupla que, inventaram uma notícia, que eu não vou contar agora, vai ser ele que vai contar daqui a pouquinho, e aí inventaram uma notícia e isso acarretou tantos problemas profissionais, cancelamento de show, enfim, daqui a pouquinho a gente vai saber dessa história, tá? A mentira também, gente, é um juízo falso, é isso, doutor? Então a pessoa que está acostumada a mentir, ela tem essa relação que o juízo que eu tenho daquilo, mas de uma forma errada, de uma forma falsa. Tá correto? Pode ser e pode não ser, dependendo do contexto. Tá? Em geral, o tipo de mentira que a gente está falando não está relacionado com psicopatologia e a pessoa sabe o que ela está falando. Em geral, a mentira que a gente se refere, o sujeito tem o conhecimento da verdade, né? Se não tem, aí geralmente é um quadro que pode estar um pouquinho mais intenso do ponto de vista emocional. Perfeito. Aí a gente tem aqui a ilusão, né? Muita gente mente, talvez nem por maldade mesmo. A pessoa cria uma história que é completamente uma ilusão mesmo, e ela vai lá e começa a contextualizar. Aí o problema, eu acho, é quando a pessoa começa a acreditar nessa mentira, né? E essa mentira vira uma verdade. Aí a gente tem que tratar, né, doutor? Aí lembra uma psicopatologia, né? Um comprometimento, né? Perfeito. Aí a gente tem também a mentira em formas de fábula e formas de ficção. Gente, quem lembra daquele filme? Foi um filme famoso. Na verdade, ele virou um filme, mas foi um fato real. Um rapaz, querendo se envolver na alta sociedade, ele acaba atraindo uma personalidade e assume uma identidade que não é dele. Ele se passa, na época, pelo filho do presidente da Gol Linhas Aéreas. O Henrique Constantino, exatamente, Lucas, obrigada. E aí ele se passa por esse cara para quê? Para badalar, para ir nas melhores festas. E a história, a mentira que ele conta, gente, foi tão verdadeira, foi tão contundente na época, que até entrevistado por um programa de televisão, a Mauri Júnior, ele foi. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha só, olha aqui. Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? Aquele cara ali é o Constantino. Então não tem como. Ah, não, meu filho não vai ser um Zé Ninguém, não. Vai ser muito famoso, vai me dar muita alegria. O que você tá fazendo com a sua vida, pô? Eu sou bandido, sou piloto. Se eu pudesse definir o Marcelo, eu o definiria como um garoto em busca de si próprio. Alguém em busca de si mesmo, alguém que vai experimentando identidades à procura de um self, só que é um garoto que existe num terreno psicológico diferente da maioria das pessoas, né? Ele vive uma mentira, né? O vazio de viver uma mentira é uma coisa muito triste, muito dolorosa. Ele vive várias mentiras e é mais doloroso ainda quando essa pessoa é talentosa, inteligente, cheia de vida, amável, querida, como é esse menino. O Wagner Moura, que foi o ator que interpretou o Marcelo Nascimento, né? O nome real dessa pessoa é Marcelo Nascimento e ele se passava pelo Henrique Constantino. O Wagner falou algo muito legal. Ele vive numa mentira. Ele fez aquele momento, né? Aquela roda em que ele estava frequentando, acreditar nessa mentira. Quem vive numa mentira, vive num eterno vazio, doutor? Penso que sim. Uma questão psicopatológica que pode estar relacionada com a mentira são pessoas que às vezes começam a falar de situações um pouco mais agradáveis
sendo que a vida é muito triste. Então, ela acaba deixando de ter contato com a situação real dela. Então, e quando ela é confrontada, quando se mostra isso, ela pode entrar numa depressão intensa, pode ficar muito triste. Então, por trás, pode ter uma bela tristeza. E você mentir para ser aceito, gente, pelo amor de Deus, fuja, viu? Fuja dessa atitude, né, doutor? Você tem que ser aceito por que você é, pela sua verdade. Você tem que ser querido pelo que você é. Não ficar mentindo aí porque a tua rodinha quer uma pessoa assim, porque aquele carinha que você acha bonitinho quer uma mulher assim. Nananina, não. A verdade tem que prevalecer. E eu quero saber de você. Conta pra mim, você acha que a mentira tem perna curta? Sim ou não? 0800 777 0021 1938 719620. Quem liga, quem participar hoje, é hoje o sorteio dessa prancha aqui, ó, de Babyliss, gente. Coisa boa, vai ganhar um presentaço aí no final de semana, né não? Vai deixar aquele cabelo bonito, ondulado. Gisele Bündchen mesmo, sabe? E outra, você não precisa ir no salão de cabeleireiro, não. Você vai fazer na sua casa. Então, essa pranchinha vai ser sorteada hoje, tá? Vamos conversar com o Brasil? Eu acho que o Brasil quer chegar aqui nessa sala, conversar com a gente. E lá vem a pergunta. E a pergunta, pelo que eu vi, é extensa. Evandro Buarque, de São Paulo. Evandro, um beijo, meu amor. Vambora aqui, ó. Oi, Cissa, boa tarde. Uma vez comprei um carro e o vendedor não falou que o óleo do motor estava queimado e que essa era a verdadeira razão pela qual ele estava querendo vender. Uma rápida avaliação mecânica e uma volta no quarteirão não mostraram o problema. Perguntei se o carro tinha algum problema e ele disse que não. Isso é omissão ou mentira? Ou os dois? E aí, doutor? Interessante. Não dá para saber. Agora, por inferência ou uma questão, nós podemos interpretar que provavelmente é uma mentira. Existe uma tendência do vendedor incutir um pontinho de engodo, de engano, para vender o produto dele. O que eu acho, minha opinião, tá? Opinião própria, que aqui não é uma omissão, é uma mentira. E essa mentira, na verdade, leva aí a má fé. Então, a gente tem que perceber que essa mentira é uma mentira danosa, é uma mentira que pode gerar um problema. Então, você vai lá, compra um carro, gasta um dinheiro, pergunta se está tudo ok. Esse cara mente de má fé. Essa é a minha opinião. Então, a gente tem que ficar esperta porque, ó, dessa mentira, o mundo tá assim. Faz o seguinte, pega o telefone, liga, participa, vamos responder a interativa que eu vou mostrar no próximo bloco também. No próximo bloco, vou conversar com o Thiago Rocha, que é, né, o especialista das celebridades, e ele vai contar pra gente se as celebridades mentem e qual foi aí a pergunta ou a notícia, enfim, né, mais mentirosa nesse tempo todo dele de carreira que mais chamou atenção, que mais chocou. Tudo isso depois do intervalo. Você me espera? Eu vou e volto voando.